Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num documento que, olha, é chave nas contratações públicas. O Estudo Técnico Preliminar, o famoso ETP. E agora, com a Lei 14.133 na área, entender ele bem é mais que essencial, né? Com certeza, olá, é fundamental mesmo. Para essa conversa, a gente está com material bom aqui. Manuais do TCU, artigos de gente fera como Marçal Justem Filho, Joel Pereira, Egon Moreira e Eduardo Talamini, e o Rony Charles também. E uns guias práticos do governo. Exato. E é bom lembrar, né? Planejamento não é novidade da Lei 14.133. Isso já vinha lá do Decreto-Lei 200, de 67, passou pela 8666 e agora está lá como princípio mesmo no artigo 5º da nova lei. O ETP, na real, é a formalização desse comecinho, tipo o GPS da contratação. Investigar os pontos essenciais dele, que ferramentas ajudam, como ele se encaixa no plano de contratações anual, e ver exemplos práticos, né? Tipo, como fica para obras, para TI, para serviços, e, claro, tirar dali as boas práticas que funcionam de verdade. Bora lá desempacotar isso? Vamos lá. Começando pelo começo, a lei, lá no artigo 6º, fala que o ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento. Traduzindo, é onde a administração para e pensa: qual é a nossa necessidade real aqui? E qual o melhor jeito de resolver isso lá fora no mercado? Isso. E essa investigação não é de qualquer jeito. Tem um roteiro. Está lá no artigo 18, parágrafo 1º. Ele detalha o que o ETP tem que ter. Aliás, muitos desses pontos já eram recomendados antes, tipo na IN 05 de 2017. O primeiríssimo passo é descrever a necessidade. O problema mesmo, sabe? Qual dor a gente quer curar com essa contratação? E essa necessidade, a lei amarra com o Plano de Contratações Anual, o PAC. Isso aí serve para quê? Para conectar a compra do dia a dia com a estratégia maior do órgão, é isso? Exatamente. É para garantir que não seja uma compra perdida, sabe? Que faça parte de um plano maior. Aí depois vem os requisitos da contratação. O que é que não pode faltar de jeito nenhum no produto ou serviço? Ah, tipo as especificações mínimas? Isso. E as quantidades. Tem que estimar, claro, mas e aqui é crucial. Tem que justificar. Mostrar memória de cálculo. Não é só jogar um número tipo, preciso de 10. Tem que mostrar como chegou nos 10. Entendi. Agora tem um ponto que as fontes, principalmente o TCU, batem muito na tecla como sendo um problema frequente: o levantamento de mercado. É aqui que a coisa parece que fica interessante ou então perigosamente superficial, né? É um ponto crítico mesmo. A ideia é olhar as alternativas, sabe? Comparar soluções que existem no mercado. E não é só listar, não. É comparar para valer. E justificar com base técnica e econômica. Por que a solução A é melhor que a B ou a C para a administração? Uma falha que o TCU pega muito é essa. A galera só lista as opções, mas cadê a análise comparativa de verdade que mostra por que aquela foi escolhida? Fica faltando, sabe? Entendi. Quer dizer, tem que mostrar as contas, a lógica da escolha, e essa pesquisa de mercado é que vai dar a base para a estimativa de valor, que também precisa mostrar de onde veio, quais foram as fontes, tudo documentadinho. Sem dúvida. O ETP também tem que pensar na solução como um todo. Não só o principal, mas e a instalação, e manutenção, garantia, treinamento, se precisar. Os penduricalhos que vêm junto. Que às vezes não são penduricalhos, são essenciais, né? Outras coisas importantes. Justificar se vai parcelar a compra ou não, que resultados a gente espera, economia, eficiência, qualidade e o que a própria administração precisa fazer. Tipo, treinar o pessoal que vai fiscalizar o contrato. Faz sentido. Ver se tem outras contratações ligadas a essa. E até os impactos ambientais. Tem que dar uma olhada nisso também. E, no fim de tudo, um veredito. Olha, essa contratação é viável, recomendamos seguir. E quem junta todas essas peças? Quem faz o ETP na prática? Normalmente, é a equipe de planejamento da contratação. Normas como a IN 40 e a IN 05 falam que tem que ter gente da área técnica, que manja do objeto, e gente da área que pediu, que conhece a necessidade lá na ponta. Mas o fundamental é que essa turma, ou o servidor que for fazer, entenda não só do produto ou serviço, mas também de licitação, de contrato.
É um trabalho multidisciplinar, então. Totalmente. E para dar uma força nisso, principalmente lá no governo federal, criaram o ETP Digital. É uma ferramenta dentro do CIAGE, no portal de compras, virou obrigatório, né? Acho que para padronizar, agilizar e dar mais transparência também. Exato. E falando em como fazer, em metodologia, tem uma coisa que está em tudo quanto é canto do ETP: a gestão de riscos. O simples ato de fazer o ETP, de investigar a necessidade, o mercado, as soluções, isso já é, por si só, um jeito de identificar e tentar diminuir riscos. Os manuais do TCU falam muito disso. Como assim? Ué, você já começa a pensar, e se essa solução fica velha rápido? E se tiver pouco fornecedor? Será que estimei a quantidade certa? Você já está antecipando o pepino, sabe? Ah, entendi. Então a análise de riscos não é só aquele documento à parte, um mapa de riscos. Ela já começa no ETP. Começa ali, sim. Muitos riscos podem ser tratados nas próprias escolhas que você faz e justifica no ETP, e depois no termo de referência ou projeto básico. Agora, aqueles riscos que sobram ou que são mais do processo em si e que não foram resolvidos ali, esses sim vão para o mapa de riscos. Mas, é super importante não confundir. Confundir o que com o que? O mapa de riscos, que acompanha o processo de licitação, é uma ferramenta da administração para ela mesma se gerenciar, com a matriz de riscos. Essa matriz, que está lá na Lei 14.133, é diferente. Ela é uma cláusula do contrato. Ela diz quem paga a conta, a administração ou contratado, se acontecer algum problema previsto lá na frente. Ah, boa. Essa distinção é chave mesmo, e tem norma específica para guiar essa análise de riscos, ainda mais em áreas mais complicadas, tipo TI. Tem sim. Para TI, por exemplo, tem a Instrução Normativa 94, de 2022. Ela é bem específica, diz que tem que fazer e ir atualizando um mapa de gerenciamento de riscos em todas as fases: planejamento, seleção, gestão, contrato. A própria IN 05 de 2017, para serviços, também detalha como fazer gestão de riscos, identificar, avaliar, tratar, pensar em plano B, definir quem é responsável e jogar tudo isso no mapa de riscos. O que é fascinante nisso tudo é perceber como um bom planejamento e a gestão de riscos andam colados desde o início, tentando proteger a contratação de problemas que a gente pode prever. Legal. Voltando um pouquinho naquele ponto da ligação com o Plano Anual de Contratações, o PAC. A gente falou que está lá como requisito no ETP. Mas qual o efeito prático disso? Por que é tão importante amarrar uma coisa na outra? O impacto na governança é enorme. Garante que a contratação não seja uma coisa isolada, sabe? Um desejo de uma área só. Garante que ela esteja alinhada com o planejamento estratégico e com o orçamento da instituição. Certo. Liga a necessidade específica com os objetivos maiores do órgão. Faz sentido. Ajuda a evitar aquelas compras que surgem do nada ou que não têm a ver com as prioridades que foram definidas antes. Perfeito? Facilita o controle, a transparência, dá para acompanhar melhor o que está sendo planejado e o que está sendo feito. O artigo 18 da Lei 14.133 reforça isso. Tem que compatibilizar essa fase preparatória onde o ETP nasce com o planejamento geral, que está no PAC. É a ponte, sabe, entre a necessidade ali do momento e a visão estratégica lá de cima. Ok, a teoria está ficando clara. Mas como isso fica na prática? Num dos guias que a gente viu, tinha um exemplo simplesinho: comprar carro. A necessidade: trocar uns carros velhos que davam muita despesa. E essa compra estaria prevista lá no PAC de 2025. Certo, vamos tentar montar o ETP rapidinho para esse caso hipotético. Beleza, requisitos: podia ser, 5 carros tipo SUV, câmbio automático, ar-condicionado, 5 lugares. A quantidade: 5, justificada porque precisava renovar X% da frota antiga. O levantamento de mercado comparou comprar versus alugar. E a análise, hipotética, claro, disse que comprar valia mais a pena para o órgão naquele caso. E a estimativa de valor e a solução como um todo? Digamos, R$450 mil com base em pesquisa de preço no mercado. A solução: os carros vêm com garantia de fábrica de 3 anos e umas revisões básicas incluídas. O resultado que se espera: diminuir em 25% o gasto com manutenção da frota que vai sair. E a conclusão?
beleza, a compra é viável e adequada. É bem básico, né? Mas ajuda a visualizar a estrutura. Sim, ilustra bem. Mas o desafio cresce muito em coisas mais complexas. Pega a tecnologia da informação, TIC. A IN94 e os cursos sobre isso, tipo os da EVG, mostram que aí o buraco é bem mais embaixo. Imagino. A complexidade técnica exige muito mais detalhe. Nos requisitos, por exemplo, não dá para dizer só preciso de um software. Tem que detalhar requisito funcional, não funcional, de segurança, interoperabilidade. A análise de riscos aqui é super crítica. A N94, por exemplo, fala que o ITP de TIC tem que falar de risco de segurança da informação e se a solução nova vai conversar com os sistemas antigos que já existem. É bem mais complexo que comprar carro. Nossa, sim. E para obras e serviços de engenharia, o ETP também tem suas manhas. Com certeza. O ETP é o começo de tudo para os documentos técnicos que vêm depois. Anteprojeto, projeto básico, projeto executivo. Pensa numa obra. As informações de topografia, sondagem do solo, estudo de impacto ambiental, as primeiras ideias de solução de engenharia. Tudo isso, que o TCU geralmente associa ao anteprojeto ou ao básico, tem que ter a raiz lá na necessidade e na justificativa do ETP. Ah, então se o ETP for fraco na investigação inicial. Exato. Se o ETP for fraco na investigação do local da obra, por exemplo, pode dar problema lá na frente. Pode comprometer o projeto todo, gerar aditivo, a obra parar. É como fazer um prédio com a fundação mal calculada, porque o estudo do solo foi feito nas coxas, sabe? Entendi a analogia. E para serviços? Principalmente aqueles com muita gente envolvida, tipo limpeza, vigilância? Nesses casos, o ETP tem que ir fundo em outras questões, tipo como o serviço vai ser feito e medido, como a administração vai fiscalizar isso. E tem que analisar riscos bem específicos, como os trabalhistas, previdenciários. A IN 05/2017 gasta um bom tempo nisso e o TCU também. Tem até uma portaria sobre riscos na terceirização, a 121 de 2023. Tudo isso tem que ser pensado já no planejamento, lá no ETP. Entendido. Então, já passamos pelos elementos, ferramentas, a ligação com o PAC, exemplos. Para a gente amarrar as pontas, quais seriam as boas práticas que não podem faltar? Tipo um checklist mental para quem vai fazer ou analisar um ETP. Olha, primeiro, substância. O ETP não pode ser só de fachada, sabe? Feito correndo ou, pior ainda, depois que já decidiram o que comprar. Tem que mostrar que teve análise de verdade ali. O TCU pega muito nisso, tem até acórdão falando disso. Faltar profundidade, principalmente na análise de mercado e na justificativa da solução, é um erro clássico. Tempestividade também, né? Fazer na hora certa. Ele tem que vir no comecinho do planejamento, antes do termo de referência ou do projeto básico, para realmente guiar o resto. Correto. Suficiência. Tem que ter tudo que o artigo 18, parágrafo 1º da lei pede, que for aplicável ao caso, claro. Se tirar alguma coisa, mesmo não ETP simplificado, tem que justificar muito bem por quê. E funcionalidade. O ETP tem que ser útil para tomar decisão melhor, não só mais um papel para arquivar. Aí entra aquela crítica que o Rony Charles faz, né? O risco de exigir ETP para tudo acaba levando a um excesso de formalismo. O pessoal preenche o formulário, mas não para pensar estrategicamente. Exatamente. É um equilíbrio difícil de achar. Outros pontos. Elaboração adequada, feita por gente que entende do assunto, tanto técnica quanto de contratação. E justificativa robusta, sempre que o ETP for simplificado ou até dispensado. Falando nisso, a regra é fazer o ETP sempre, mas tem exceção. Quais são? A lei dá alguma folga? Sim, a regra geral, pela lei e pelo que os tribunais de contas, como o TCE de Santa Catarina, entendem é que tem que ter ETP. Mas a própria lei, lá no artigo 72, inciso 1, fala que pode dispensar o ETP, em alguns casos de contratação direta, dispensa e inexigibilidade, mas tem que justificar. A IN SED 58, para o governo federal, detalha mais, diz que é facultativo nas dispensas de pequeno valor, em emergência e outras, e que é dispensado mesmo quando a licitação deu deserta ou fracassada ou para prorrogar contrato de serviço continuado. E o TCESC falou daqueles catálogos eletrônicos de padronização.
Isso. Se o órgão vai comprar algo que já está num catálogo desses, o artigo 19 da lei, e o estudo original que botou aquele item lá ainda está valendo e serve para a necessidade atual, o TCE que entende que não precisa fazer um ETP novo e completo. Basta dizer que os motivos da padronização continuam os mesmos. E além de dispensar tudo, dá para fazer um ETP mais simples, mais enxuto? Pode. A lei abre essa possibilidade, mas depende de ter uma regra específica do município, estado ou da União sobre isso. Nesse caso, o ETP teria menos coisas, mas teria que justificar por que está faltando algum item da lista completa do artigo 18. Mas e se mesmo com todo o cuidado o ETP sair com alguma falha? Aí já era? Tem que cancelar a licitação toda? Nem sempre. O TCU já tem decisões antigas, tipo o Acórdão 1233 de 2012, que aceitam corrigir falhas no ETP desde que isso não tenha estragado a essência do planejamento, a escolha da solução, sabe? A própria Lei 14.133, no artigo 147, tem essa visão mais prática. Só anula se for o melhor para o interesse público. A ideia é tentar consertar o que dá para consertar. Isso levanta uma questão importante, que é achar um ponto certo entre ser rigoroso com as regras, para ter segurança, e ser flexível na prática, para a gestão não ficar engessada demais. Entendi. Então, resumindo nossa conversa, o ETP é a base, o alicerce do planejamento da compra pública. A gente viu os elementos principais, ferramentas como o ETP digital, a ligação super importante com a análise de risco e com o PAC, exemplos que mostram como ele funciona em áreas diferentes e as boas práticas que fazem ele funcionar de verdade, além dos casos em que ele pode ser dispensado ou simplificado. Então, qual é a grande lição disso tudo? A mensagem principal, eu acho, é que um ETP bem feito, com o detalhe certo, na hora certa, com análise crítica, não é só burocracia, sabe? É uma ferramenta estratégica muito forte. Ele protege o gestor porque documenta as decisões, ele ajuda a ser eficiente porque força a comparar soluções, busca economizar ao analisar custo e mercado, e aumenta muito a chance da contratação dar certo e atender de verdade à necessidade pública. Passar por cima do ETP ou fazer de qualquer jeito é pedir para ter problema lá na frente. Preço alto, contrato que não funciona, solução que não serve. E reforça que a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Porque as normas mudam, as interpretações também. Sem dúvida. É fundamental ficar de olho na Lei 14.133, nas IENs que regulamentam ela, tipo a 5 para serviços, a 58 para o ETP federal, a 94 para a TIC, e, claro, no que os tribunais de contas, TCU e os TCS estão dizendo. Eles dão muitas dicas de como aplicar na prática e onde os problemas costumam aparecer. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação, pensando em tudo que a gente conversou. Quais as ferramentas digitais, como o ETP digital, buscando padronizar e agilizar tudo, como é que a gente garante que essa etapa, que é tão importante para o planejamento, continue sendo um momento de pensar de verdade, de analisar o mercado a fundo e não vire só um preencher formulário no sistema? Como achar o equilíbrio entre a eficiência que a tecnologia traz e a necessidade de ter um olhar crítico adaptado para cada compra, para cada realidade? Fica aí a reflexão para todo mundo que trabalha com isso ou se interessa por compras públicas. Excelente ponto para finalizar.